bom dia a todos. Estamos iniciando mais um episódio do podcast da OAB de Porto Ferreira e quero deixar desde já os agradecimentos ao nosso apoiador cultural, Manhane Seguros. E hoje o tema é o Código de Defesa do Consumidor aplicado na prática empresarial. E para falar sobre o tema, convidamos o advogado, Dr. Igor Eduardo Santana. Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia, doutor. Prazer. Me chamo Igor, sou advogado já há alguns anos aqui na cidade e gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade de estar fazendo parte do podcast, pelo convite do Dr. Rui, seu convite. Gostaria de agradecer tudo isso. Doutor, antes da gente entrar no tema, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória na advocacia. Bom, eu estou há alguns anos já atuando aqui na cidade. Que pese eu não seja tão velho assim, faz muito tempo já que estou trabalhando, pois desde o começo da faculdade eu fiz estágio em diversos lugares, fiquei quase um ano no gabinete do juiz, fiquei quase um ano na procuradoria, quase 2 anos no Ministério Público, quase 5 anos trabalhando no escritório, né? Então, fui adquirindo um know-how e agora advogando já propriamente dito, eu estou indo para 5 anos já. Então, faz um tempo já que eu estou trabalhando, já fiz algumas pós-graduações já, sou especialista em direito administrativo, em direito penal, estou iniciando uma pós também agora em direito do consumidor, trabalho com isso faz algum tempo já, tenho uma atuação junto às empresas, algumas empresas aqui na cidade, presto serviço de assessoria para algumas pessoas que estão, como eu vou entrar, como a gente vai conversar depois, estão querendo começar a vender algum produto, querendo começar a fazer alguma coisa, faço esse serviço de assessoria, estou trabalhando com isso há algum tempo já. Muito bom. As diversas áreas, como a gente vai ver, são bem amplas de atuação do Código de Defesa do Consumidor. Mas, basicamente isso. Então, doutor, já entrando no tema, vamos começar pelo básico, né? O que é o Código de Defesa do Consumidor? Bom, para a gente falar do Código de Defesa do Consumidor, a gente precisa entender um pouquinho alguns momentos históricos pelos quais nós passamos. Num primeiro momento, a gente tinha um Estado muito grande, muito pesado. Então, ocorreu a primeira dimensão dos direitos humanos, onde o Estado passou a atuar negativamente, são os chamados direitos negativos. O Estado deixou de fazer. Isso começou a fazer com que as liberdades individuais fossem ampliadas. Sim. Em um segundo momento, o Estado ele já não estava interferindo tanto na vida das pessoas. E então, na segunda dimensão, começaram a acontecer os primeiros direitos sociais, as prestações positivas do Estado. O Estado começou a dar um auxílio-doença, um auxílio-acidente, começou a se pensar em aposentadoria, começou a se pensar em um sistema de saúde coletivo. Isso foi basicamente um segundo momento histórico. Sim. Isso lá na época da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos. E após, a gente chegou em um terceiro momento nessa evolução histórica, onde começou a se pensar mais na coletividade, começou a se pensar no meio ambiente, começou a se pensar em como as cidades estavam sendo construídas, para onde que elas iriam, nessa parte de direito urbanístico, e começou a se pensar também nos direitos, basicamente, dos consumidores. Então, é bom a gente deixar isso claro, porque às vezes as pessoas, talvez por como a mídia trate o tema, talvez por desconhecimento de diversos fatores, as pessoas tendem a achar que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que vai basicamente dizer que você tem 7 dias para se arrepender de uma compra, que você tem uns prazos que a empresa tem que cumprir e pronto. Mas não é. O Código de Defesa do Consumidor, desse parâmetro, desse ponto de vista que a gente está falando, ele é uma lei que garante, que traz essa garantia de direitos fundamentais, que é a proteção do consumidor. Ele é considerado uma lei de direitos humanos. Entendeu? Então, é uma lei muito mais ampla do que as pessoas tendem a imaginar. Esse é o grande ponto. Isso é tão forte, tão pesado, que a gente aplica alguns princípios de direitos humanos, como o efeito cliquet, né, que é a chamada vedação a retrocesso. A gente não pode retroceder. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente chegou num ponto de evolução, a gente não pode voltar para trás, é algo que a gente tem sempre para frente, chamado efeito cliquet. Então,
os direitos humanos, eles estão abarcados com todas essas garantias. Sim. Então ele é muito mais amplo. Mais amplo. A gente vê bastante isso no Código de Defesa do Consumidor. Então, essa questão da retroatividade. É isso mesmo. ele vai muito para frente e ele é muito importante também aqui no nosso ordenamento jurídico, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma das leis que compõe um microsistema processual coletivo, Sim. onde acontece uma chamada integração normativa e basicamente todo esse microsistema é capitaneado pelo Código de Defesa do Consumidor. Sim. Se você for pegar na lei, é uma lei material, os 100 primeiros artigos da lei você vai ter diversos direitos, princípios, deveres, o que faz, o que não faz, como acontece, e a partir do artigo 100, mais ou menos, 100, por ali, você vai ter essa parte processual. A parte processual da lei. Vai ter como funciona. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele meio que capitaneia um microsistema processual coletivo. Sim. Nesse microsistema processual coletivo, você vai ter a lei da ação pública, a lei da improbidade administrativa, a lei de crimes ambientais, Sim. a lei urbanística. Você vai ter um monte de várias normas que estão sendo capitaneadas ali, de certa forma, pelo Código de Defesa do Consumidor. Por esse microsistema. Então, ele é uma normativa, ele é muito amplo, então ele vai muito além do que as pessoas acham. Sim. Vai muito além do que as pessoas acham. E como a gente vai entrar daqui a algum tempo, ele também pode ser aplicado para empresas. Vou explicar, já a gente conversa melhor sobre isso. Sim. Mas ele também pode ser aplicado para a empresa. A empresa ela também pode ser uma consumidora. De acordo com a teoria que vem sendo aplicada pelo STF, né? Pelo STJ, que está capitaneada pela ministra Nancy Andrighi, a empresa ela também pode ser uma consumidora, tá bom? Então é basicamente isso. Doutor, o senhor falou com relação ao CDC aplicado em relação entre empresas, né? Como que ele pode ser aplicado nesse caso? Vou entrar um pouquinho melhor daqui a pouco, mas o CDC ele pode sim ser aplicado em relação entre empresas por conta da teoria finalista mitigada que o STJ ele vem entendendo. Tá? Então, se você tiver uma empresa que eventualmente tiver comprado algo e for utilizar ela pode ter um fim, como eu vou explicar melhor já, pode ter, de certa forma, um fim que ela vai tirar lucro daquilo. Mas dependendo como acontecer, se tiver a vulnerabilidade ali, se ela for uma empresa hipossuficiente, como eu vou explicar, a hipossuficiência não é miserabilidade, são coisas diferentes. Sim. Entendeu? Então, se tiver alguns requisitos, a gente consegue aplicar o Código de Defesa do Consumidor para empresas, tá? Então, a gente consegue aplicar sim desse ponto de vista, tá bom? Entendi. O senhor acha que os empresariados hoje em dia, eles enxergam mais o Código de Defesa do Consumidor como obstáculo, ao invés de enxergar como uma ferramenta, por exemplo? Essa é uma visão que talvez não só o empresariado tenha. Talvez é uma visão que a sociedade, em geral, tenha. Mas ela não é uma visão muito correta, ou não. Não sei se eu consigo usar esse termo, se está certo ou está errado. Mas talvez ela seja uma visão que não é muito assertiva. Veja, a gente tem uma lei. A lei fala o que pode ser, o que não pode ser feito. Exato. Então você tem todo o resto para poder fazer. Exato. Você tem que ser uma empresa honesta, você tem que ser uma empresa que cumpra o que a legislação determina, você tem que ser uma empresa que tenha atenção na hora do marketing, você tem que ter uma empresa que siga esses conceitos. Então, às vezes, se você tem 3 portas, tem 3 caminhos para seguir, e a legislação te fecha uma, mas se você estudar, se você tiver algum amparo, se você pode buscar alguma alternativa que vai te abrir outra alternativa. Sim. Vai te abrir um outro caminho. A própria legislação já te dá essas diretrizes, né? A legislação, exato. No momento, em 2025, no momento que a gente está, o STF, o STJ, os tribunais superiores, os órgãos de superposição, eles têm uma jurisprudência vasta e consolidada já acerca do tema. Está tudo muito bem balizado. Diversas situações existem, não dá para a gente antever, não dá para a gente prever tudo. Sim. Mas tem várias situações que a gente estudando, analisando, vendo com calma, indo dando uma olhada específica, porque às vezes a lei vai determinar uma coisa, mas a gente tem que ver se tem alguma súmula, se tem alguma coisa,
como que está de fato acontecendo Sim. ali. Essa prática nesse ramo, traz isso para a gente. Então, é isso. Às vezes Sim. as pessoas têm essa visão, mas às vezes não é uma visão tão assertiva. E o empresariado, falando mais agora para uma empresa, quando ela entende isso, quando o empresário entende isso, quando ele se dispõe a pensar dessa forma, da mesma forma que ele pensa no negócio dele, ele acaba ficando um passo na frente. Sim. Ele acaba ficando um passo na frente, porque é muito mais fácil não, mas talvez menos custoso, na questão de energia, do cara ficar com preocupação, da pessoa ficar com preocupação na cabeça e ficar vendo o que vai acontecer a hora que acontece algum problema. Sim. Atuar dessa forma mais administrativa não, mas dessa forma mais preventiva. Então é uma visão que ainda tem, mas talvez vejo que vem sendo modificado, porque ainda mais agora, depois da pandemia, né? Sim. Onde começaram a acontecer muito mais vendas online, muitos marketplaces, muitas coisas, muitos lugares que eram sites, né? Começando a se tornar marketplaces, que em resumo é um lugar onde o host, né, o dono do site, tem um lugar dele lá, mas várias empresas anunciam lá dentro. Sim. Então, com esse tipo de vendas que começaram a acontecer mais ainda na pandemia, vejo que as empresas, as pessoas no geral, vêm tendo mais essa ciência. Tá bom? Entendi. Doutor, e quais os erros mais comuns que o doutor vê que as empresas cometendo nas relações de consumo? Eu acho que começa no pré. Às vezes, muitos erros no marketing. Tá. Muitos erros as empresas cometem nessa questão de marketing antes às vezes, de vender propriamente o produto. Vou trazer um exemplo aqui, alguns da minha prática. Alguns tempos atrás, eu prestei uma assessoria, a pessoa chegou em mim e falou, quero vender esse produto tal. Produto isso, reforçado, como que eu posso fazer e tal, como que vai ficar? Aí eu peguei aquele produto X, fui lá, dei uma olhada no produto. Peguei e mostrei para ela. Esse produto aqui é esse. É assim, assim, assado. E esse produto seu é tal. Você está falando que ele é reforçado. Por que ele é reforçado? O que ele tem diferente daquele outro ali? Você testou ele? Você colocou uma carga X nele? Você fez testes a mais? Você me diz quanto que ele é mais forte do que o outro? Você está dizendo que ele é reforçado? Sim. Você entendeu? Porque é uma simples palavra. Mas se você coloca ela num anúncio que você vai fazer, a pessoa está com um ali, está com outro aqui. Ela vai ver o outro, ela vai comprar, só que ela está esperando que ele é reforçado. Ela está esperando que ele aguente a carga X mais Y. Você entendeu? Então, são erros que as pessoas às vezes cometem, não vou dizer que não intencionalmente. Não, por desconhecimento. Por desconhecimento. Mas é nessa hora, inclusive, que é bom você ter um jurídico assessorando, às vezes o seu marketing te assessorando, você tirar essas dúvidas, você falar desse tipo de coisa, porque são coisas que vão te, como eu disse, te gerar menos problema no futuro. Sim. Essa atuação, de certa forma, uma atuação jurídica preventiva. Preventiva, sim. Você atuando ali. E eu vejo também que muitas empresas, às vezes, têm problemas com o pós-venda, com o saque, né, com o atendimento ao cliente. Porque, veja, é muito mais fácil, a pessoa comprou, às vezes ela está tendo um problema, às vezes ela não está entendendo como funciona, como utiliza o produto. Sim. Às vezes é uma coisa simples, mas às vezes a pessoa não entende. Então é muito mais fácil, às vezes, você disponibilizar alguém, você ter uma atenção para responder, para falar, porque, veja, a pessoa tem 7 dias, o direito de arrependimento, de remissão, são 7 dias. Se a pessoa quiser devolver, tem vendas fora do estabelecimento, né? Se ela quiser te devolver, ela vai te devolver. Ela tem aquele direito, por mais que ela tenha começado a usar, ela tem esse direito que ela consegue fazer. Sim. E eu vejo que muita coisa poderia ser resolvida, evitada dessa forma. Sim. A pessoa às vezes vai atrasar, tem algum atraso de logística no meio do caminho, chega com atraso, só que você tinha prometido. Então, você de certa forma está errado. Às vezes você explicar, você ter um pós-venda,
ter esse atendimento, essa relação, evita muito problema. E aí eu não estou falando nem necessariamente de você ter um jurista ali advogando, atuando, fazendo essa parte. Sim. Mas você ter alguém, talvez, para poder acompanhar isso de perto. E claro, ter o auxílio jurídico, está acontecendo situação tal, está acontecendo isso. Nessa situação a gente faz isso, a gente segue por esse caminho. Nessa situação está errado. Nessa situação você manda outro produto que vai ficar mais barato. Nessa situação você faz isso. Você entendeu? Então, o senhor disse o próprio Código de Defesa do Consumidor dá as diretrizes e te baliza as atuações. Exatamente. Aí a gente vai pegar, vai dar uma olhada, sabe o que a lei determina, mas vai dar uma olhada como que está a jurisprudência nesse sentido. Sim. É mais fácil a gente fazer isso, é mais fácil a gente atuar preventivamente para tomar decisão. Para tomar essa decisão, ter esse contato. Porque daí a gente consegue, a gente não, né? Consegue se manter esse contato da empresa com o fornecedor, com o cliente. Sim. No final, fica tudo muito mais tranquilo. Então, esses são alguns erros que acontecem com muita frequência. Entendi. E pode ser já também a questão da responsabilidade objetiva da empresa, né? Então, aí a gente consegue entrar nesse ponto, porque as pessoas talvez não saibam, mas a responsabilidade civil aqui no Brasil, ela é, em regra, responsabilidade subjetiva, onde você tem que analisar a culpa, o nexo causal e analisar o dano. Mas, nas relações de consumo, a gente tem a responsabilidade objetiva, onde você não analisa a culpa, você não vê se está certo, se está errado, se fez, se não fez. Se tem um nexo causal, o fato ali que aconteceu tem um dano, responsabilidade, está configurada. Sim. Entendeu? Então, tem isso também. E fora isso, né, falando já de uma atuação judicial, a gente tem a inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova, exato. Que é um dos direitos que o consumidor tem. A gente tem a inversão do ônus da prova, que pode acontecer também. Então, por isso a importância dessa atuação preventiva. Então, justamente isso. Contextualizando um pouquinho mais para a nossa audiência, quando a gente entra em processo, quando a gente vai atuar em um juízo civil, principalmente, a gente tem as partes, a gente tem as provas que cada parte pretende produzir. Sim. Geralmente, a regra é quem alega alguma coisa tem que provar ela. Sim. Mas quando a gente fala do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem a inversão de como isso funciona, desse modus operandi. Se tiverem alguns requisitos, a gente consegue inverter. Sim. Então, quem está entrando não precisa mais provar. Quem vai ter que provar é a empresa. Isso acontece diversas vezes. Porque, veja, se a gente, explicando um pouco mais essa dinâmica aí, se a gente pega uma pessoa física, ela já vai ser considerada vulnerável. E aí, para inverter o ônus da prova, a gente precisa demonstrar, ou a verossimilhança das alegações, né? Demonstrar por fatos que tudo que a gente está falando até aquele momento está correto, está certo, está tudo se encaixando. Sim. Ou a gente precisa demonstrar que ela é uma parte suficiente. Que tal você, uma pessoa aqui de Porto Ferreira, contra um banco, uma organização bilionária, um multimilionário. Então, quem tem mais poder? Quem consegue, por exemplo, Sim, o banco. Vai estar entrando você contra a sua operadora de internet. Você sabe mexer no celular, no computador, ali acabou. Aí você tem uma empresa de internet com toda uma estrutura milionária. Sim. Entendeu? Então, esses fatos, eles configuram a chamada hipossuficiência. E aí que eu falo que tem, voltando um pouquinho do que a gente comentou, da possibilidade da aplicação do CDC para empresas. A empresa, ela não tem essa vulnerabilidade presumida, mas se você consegue demonstrar essa vulnerabilidade, aí também é um dos casos de aplicação do CDC e de entender a empresa como consumidora, né? Aplicando aí a teoria finalista mitigada. Tá? Entendi. Comentou a respeito do direito ao arrependimento, né? Mas como funciona? O direito do arrependimento, né? Ao arrependimento, o direito de remissão, ele está lá previsto no artigo 49, e parágrafo único, né? Parágrafo único do artigo 49 do CDC, salvo o melhor juízo. E é o que vai determinar que quando uma pessoa compra alguma coisa fora do estabelecimento comercial, X daquela determinada empresa, ela tem o direito de se arrepender até 7 dias daquela compra que ela fez. Ou ela comprou
comprou, chegou na casa dela, ela tem o direito de se arrepender até 7 dias, né? É lógico que o produto ali não pode estar usado, tem mais algumas condições ali no meio, e a pessoa pode estar devolvendo. Isso é válido também para quem contrata algum serviço. O prazo ele vai começar a correr também quando o serviço começa de fato a ser prestado. Em alguns serviços onde a pessoa assina um plano X e já começa a receber ali, começa a contar ali, começa a fluir esse direito desse momento mesmo, é importante ressaltar nesse ponto que, às vezes, talvez por conta de falta de orientação, ou para colocar algum temor nos consumidores, algumas empresas elas tentam falar que, não, você tem uma multa tal, para cancelar, se você cancelar nesse período, você tem uma multa tal, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Não, a gente vai voltar nos status, vai voltar ao status anterior. Sim. O status antes da contratação. Tem que ficar tudo certo, não pode ter nenhum ônus, não pode ter nada, se você estiver exercendo esse direito de arrependimento. Entendi. Tá bom? É mais ou menos assim que funciona. E como as empresas podem se proteger nesse caso do direito ao arrependimento? Uma forma que as empresas podem se resguardar sim, é bom ser feita uma análise caso a caso, o tipo de produto, ver os custos que a estratégia que a gente vai chegar, vai ter para a empresa, se vale a pena ou não, se vale a pena ela assumir o risco ou não. Mas uma estratégia muito interessante, às vezes você tem uma forma de comprovar um serial, um código ali daquele produto que você vai estar enviando, você talvez fazer uma filmagem dele, você demonstrar, se tem uma foto que você está enviando ele em condições e ter um arquivo daquilo. Entendi. Eu estou enviando esse produto assim, tal, envia e faz a venda, faz o que tiver que fazer. E se tiver algum problema, uma coisa simples, mas às vezes as pessoas não fazem. É você gravar, você recebendo o pacote de volta, você gravar aquele produto tal, como que você está recebendo, o estado dele. Isso ajuda, é lógico que tem algumas outras estratégias que a gente pode adotar, pode fazer, mas isso ajuda bastante a minimizar essa parte do direito de arrependimento. Porque tem esse direito, sim, é fato, está lá na lei, não vai mudar, é uma coisa benéfica para a gente, para todo mundo, numa condição de consumidor, mas às vezes as pessoas extrapolam dele, às vezes as pessoas usam de má fé. Sim. Então a empresa, ela precisa estar pensando nisso. Precisa ser resguardada. Ela precisa estar resguardada, ela precisa ter um sistema, ela precisa ter, sei lá, o empresário vai ter que ter um computador X, vai ter que ter um sistema X, vai ter que ter uma pessoa X para fazer isso. Sim. Então, mas às vezes isso pode ajudar ela no futuro. Como eu falei, essa atuação preventiva, às vezes não é nem o dinheiro, às vezes é a dor de cabeça de que ele vai ter. Exato. Vai ter um processo a mais, de que vai ter uma coisa rolando, vai ter que fazer uma audiência, vai ter que mandar um proposto, vai ter que alinhar com o advogado, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Então, às vezes não é nem por essa questão de dinheiro, pela questão de paz mesmo. Sim. Questão de ter problemas a menos, que o empresariado já tem muitos problemas, né? Sim. Então é questão de tentar ter problemas a menos. Uma solução muito legal que eu vejo, as empresas de componentes eletrônicos que vendem placa-mãe, se não me engano é placa-mãe, eles têm, por mais que vendam milhões, milhares, infinitas unidades, todos os anos, eles têm, as fabricantes, elas têm um serial, tem o serial number, né? Tem aquela placa, aquela unidade, ela tem a filmagem dela sendo testado, ela tem como demonstrar que ela produziu, testou, viu funcionando, e embalou e está tudo funcionando. Elas têm como. Entendi. E aí você manda, aí eles enviam e tal. Se você precisar fazer fazer a troca desse produto, alguma coisa assim, eles vão ter o estado que ele chegou. Eles têm o estado que ele enviaram, o estado que chegou. Para eles. Que aí entra tudo. Uma forma de se resguardar. Entra nessa forma de se resguardar. Sim. É que aí a gente está falando de empresas multimilionárias. Sim. Muito dinheiro envolvido. Mas mesmo assim, eles têm essa atuação preventiva. Entendi. Eles fazem isso. Entendi. Doutor, então, respeitar o CDC pode ser uma vantagem competitiva no mercado? Ele pode. Ele pode porque, como a gente já comentou, ele vai balizar o que você não pode fazer. Então, você tem todo o caminho do que você pode ir, por onde você pode seguir. Então, quando você encara dessa forma, quando
quando você tem contato com algum jurista que conhece, que sabe como que funciona a lei, como que segue a jurisprudência naquele determinado tipo de assunto, como você sabe as nuances que pode ter ou não, como eu falei no caso desse produto. A pessoa queria colocar que era reforçar o produto, mas eu falei que determina, o que vai mostrar, o que é reforçado ou não. Em relação a outro produto. Isso, o que vai ser, entendeu? Então, essa é uma, de certa forma, é sim uma vantagem que você tem. Como eu falei já, uma porta fecha, mas quando você olha para a lei que você estuda, você vê, você tem atenção, você tem aquele zelo ali, quando você está buscando realmente uma alternativa, você consegue, olhando para tudo isso, talvez encontrar essa alternativa, tá? E como eu falei também, é muito importante, às vezes as pessoas não dão um valor, por isso que eu bato bastante nessa tecla, às vezes as pessoas não dão um valor correto à atuação preventiva. Vai tomar uma atitude, você comunica, conversa com o seu advogado, conversa com o seu jurídico, vê, pode ser uma coisa mais banal, mas conversa, veja o que vai acontecer. Tem alguns exemplos de, como eu falei, eu atuo pelos consumidores, atuo pela empresa, tem várias formas, vários caminhos da gente chegar talvez a um resultado. Então, a gente tem que sempre procurar buscar a coisa mais segura, onde vai ter menos problemas, chance menor de ter algum percalço ali no meio do caminho. Em algumas atuações contra banco, um exemplo, que a gente já trabalhou no escritório, que eu já atuei, a pessoa chega, relata um problema X, que em tese, quando você analisa, você vê, mas aí você está errado. Mas não, vamos analisar, vamos ver certinho. Tá, então isso aconteceu, tal, só que a lei fala isso e a jurisprudência fala isso. Como que a gente vai começar? O que a gente vai fazer? Bom, vamos começar a trabalhar o processo todo desse ponto. Não vamos omitir isso. Não vamos querer fingir que isso não existiu. Sim. Falando dessa atuação já judicial que a gente pode ter. Vamos começar falando, vamos expor, vamos deixar claro, e vamos deixar claro que isso não é culpa sua. Vamos invocar o direito tal para te resguardar. Às vezes meio contraintuitivo, mas vamos fazer assim que vai dar certo, dito e feito. Entramos com a petição inicial, falando tal, expondo, mas batata, vem na contestação. Falei, não, mas eu falei aquilo, mas eu vou além. A gente falou aquilo no boletim de ocorrência, a gente falou aquilo na petição inicial, eu demonstrei aquilo com as provas, e ela está falando isso, mas isso aconteceu mesmo. Só que não é culpa da consumidora. Sim. E essa forma trabalhando, tudo advindo de uma forma, dessa atuação preventiva já, conversando antes, vendo certinho, vendo as possibilidades, tudo que pode ser feito, e falando mais especificamente para uma atuação, os frutos de uma atuação preventiva em um âmbito mais empresarial. No caso da empresa. Porque, outra coisa também, quando a gente está falando de consumidor, pessoa física, às vezes a gente está falando de 500, 1.500, 2.000 reais, às vezes em uma quantia maior. Não que seja pouco dinheiro, mas quando a gente está falando de empresas, a gente está falando de 100, de 200, de 300, de 500 mil reais. Sim. E é muito mais dinheiro, é muito mais complicado, tudo muito mais complicado. Um caso dessa atuação, de êxito nessa situação preventiva, uma situação X, a empresa que eu advogo, que eu faço assessoria já, me ligou e falou, está acontecendo isso. Eu fiz isso, infelizmente não tive tempo de te comunicar. Não tinha olhado o contrato, não tinha olhado nada, já foi uma falha, mas a prevenção ainda veio depois, porque a pessoa me ligou e falou, o que a gente pode fazer agora? Eu falei, vamos seguir por esse caminho. Entendi. Vamos te enquadrar como consumidor, mesmo você sendo empresa, vamos fazer. A gente não vai fugir, não vai falar outra coisa. Mas você tem, sendo nessa condição de vulnerável nesse caso, de hipossuficiente nesse caso, você tem como estar fazendo parte, tem como estar sendo considerado um consumidor, e por isso você tem um direito tal. Vamos fazer isso, vamos entrar com ação. Às vezes a gente tem alguns percalços, né? No meio do processo. Sim. Às vezes as coisas não são tão fáceis, mas conseguimos. Entramos. Isso foi um caso onde foi aplicado o CDC
para a empresa. Entra, às vezes tem aquele entrave ali, vai ou não vai, mas pois bem, faz um recurso de 15, 20 lá tantas laudas, explicando Sim. ponto a ponto, o porquê do porquê, manda para o tribunal e dá certo. Dá certo. Tudo advindo dessa atuação preventiva. Dessa conversa. Se nesse caso ele já, mesmo tendo uma assessoria, eu falo, Sim. mesmo tendo assessoria, às vezes, vou fazer aqui, vai dar certo. Entendi. Não dando uma analisada no contrato, pode acontecer. Sim. Entendeu? Então, nesse caso específico, mesmo tendo essa primeira falha ali, com a atuação preventiva, com a espera do jurídico para poder tomar uma decisão, acabou dando certo. Entendi. Em casos onde costuma não dar certo também, às vezes quando você vai utilizar um serviço, um exemplo, cartão de crédito, uma maquininha de cartão de crédito, a doutrina paulista, a jurisprudência do Tribunal Paulista, ela está seguindo um sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Se você tiver algum problema com operadores de crédito, às vezes você não vai conseguir aplicar, entendeu? Então é por isso que eu falo, você tem que ter alguém que trabalha, que atua, que enxergue toda essa legislação de uma forma macro. Sim. Que não leia a lei e fala, você tem isso, não, tem que analisar, você tem que ver. Nesse caso que eu falei, dessa atuação preventiva que eu fiz, mesmo sabendo, eu estudei, vi a jurisprudência, vi o que o STJ diz acerca do tema, vi como que está o posicionamento do tribunal nosso. Essa é a importância da prevenção. É preventivo, é disso que eu faço. Doutor, e suas considerações finais sobre o tema? Bom, como eu comecei falando isso, tentar terminar falando da importância do CDC. Sim. Que é essa lei, uma lei basicamente de direitos humanos, uma lei que tutela direitos e garantias fundamentais. Então ela é uma lei muito ampla, é uma lei que merece muita atenção, Sim. merece e tem destaque dela. Então, começar falando isso e acho que a mensagem maior que eu deixo hoje é para que principalmente o empresariado busque mais, esteja mais aberto a tentar fazer essa atuação preventiva. Sim. A ter alguém ali para poder fazer essa atuação preventiva. Às vezes, as pessoas já têm quem faça um compliance, né, trabalhista, que é alguém que vai ir ali, vai prestar assessoria para a empresa nessa questão trabalhista, o que pode, o que não pode fazer. Então, principalmente para quem vende, a maioria das empresas vende, visa o lucro, visa vender, tem consumidores, ter alguém que faça essa espécie de compliance, alguém que vai estar ali junto com o marketing, alguém que vai tirar suas dúvidas. E aí eu vou além, não só nessa questão de consumidor, mas na questão civil também. Sim. Nessa questão civil, na questão de ter algum problema, de ter isso, de ter aquilo, tentar atuar de forma mais preventiva possível, porque isso é benéfico para todo mundo, é benéfico para o fornecedor, para o consumidor, que é o objeto da lei, que tem os direitos tutelados, e para a própria empresa, a fim de evitar problemas, a fim de evitar custos, a fim de evitar ficar brigando em processo depois. Sim. Se tiver que chegar nessa via, e se tiver que chegar nesse ponto, chegar o mais bem preparado possível, com formas reais de se defender. Exato. Não pra gente, às vezes, para uma audiência, para fazer um acordo para tentar matar ali para morrer menos dinheiro. Sim. Para tentar chegar o mais bem preparado possível. Para ter um poder de barganha, para poder resolver a situação, sim, mas tendo meios para resolver a situação. Sim. Então, gostaria de fazer essas considerações, deixar as diferenças aí de um compliance trabalhista para essa assessoria civil e voltada para essa parte do Código de Defesa do Consumidor também, e deixar mais essa consideração aí, tá bom? Muito bom. E agradeço novamente aí a oportunidade, o carinho do Dr. Rui de ter lembrado e ter convidado a gente para estar fazendo parte, sua presença aqui também, a atenção sua.
E nós que agradecemos a participação do doutor, excelente participação, e gostaria de convidar os demais advogados a virem a participar do podcast da nossa subseção.